Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? O pessoal está começando a entrar aí. Vamos aguardar uns minutos. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Hoje nós estamos na segunda parte da nossa série aí de testemunhos e experiências. E hoje nós vamos estar recebendo o Tiago e a Karen, né? O Tiago e a Karen lá de Rolândia. O Luiz vai testar o fone ali. Enquanto ele vai testando, eu vou já dando início, tá bom? Hoje nós vamos ouvir um pouquinho do testemunho da Karen, do Tiago, né? O João está junto com eles, estão em família hoje. Então tem sido um tempo maravilhoso. Semana passada nós tivemos também um tempo com a Eronca Mariana, missionários, né? Na China. Então está sendo assim algo muito bom, né? Eu sempre falo que testemunhos e experiências edificam demais a nossa vida, porque a gente consegue olhar, né, a vida, a caminhada do outro, e a gente entender que Deus está fazendo a vida dele e Deus também está fazendo a nossa vida. Amém? Luiz. Está muito alto. A gente está com um probleminha, pessoal, com o som, né? Tá dando um eco, né? Isso. O pessoal que tá ouvindo pelo Face aí tá dando eco, né? Dá um ok aí para quem tá ouvindo eco, quem não tá ouvindo eco. Isso. Dá um retorno para nós, para sabermos sobre o som. Tá tudo bem? Segundo o meu celular que eu fiz os testes aqui, ele tá dando eco. Vamos compartilhar. Tá, estou passando aqui para ele. Vai nos dando feedback aí, pessoal. Tá dando um pouquinho, né? A Zanza falou. Ó, tá dando eco. O Beto também comentou. Ainda tá dando? Tá dando eco? Melhorou? Melhorou, pessoal? Ah, tá bom já, né? Deu certo, então? Isso, vai dando um ok aí, gente, para nós. Pra gente começar já. Boa noite. Melhorou, né? Melhorou. Então vamos lá, Tá, gente. jóia. Então vamos lá. Enquanto... Eu vou... Bom, apresentei já. Hoje a gente vai estar, mais uma vez, né? Nós vamos estar recebendo Tiago e a Karen, né? São de Rolândia, João, junto com eles na família. Eles vão estar trazendo o testemunho deles. Eles já estiveram um tempo com a gente, né? Na igreja, já ministraram lá. Mas Deus tem trabalhado na vida deles e eles vão compartilhar um pouquinho conosco, né? Eu quero ler antes um texto, antes da gente dar início, que está no Salmo 126, né? O verso 3 até o verso 3 e o verso 5, que diz assim, olha: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o verso 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não é?
Eu gosto muito desse versículo porque tem uma palavra que eu sempre falo aqui, a palavra com efeito, né? Deus sempre ele causa efeito na nossa vida, né? Deus sempre causa efeito na nossa vida quando ele tem um propósito para cada um de nós, não é? Seja esse efeito seja como uma lição, esse efeito seja como uma correção, um aprendizado, uma recompensa ou até mesmo um retorno. Mas a gente sabe que com efeito Deus faz grandes coisas sobre nós, né? E por nós também. Então, muitas vezes nós temos uma história, né, a nossa caminhada como cristãos, muitas vezes nós saímos, né, semeando com lágrimas e sabemos que se mantemos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, é como a palavra aqui diz, né? Nós retornaremos sempre com alegria e com júbilo, porque Deus ele trabalha no coração nosso, mesmo nos momentos difíceis, né? Nos momentos de experiências tão difíceis como boas também, em todo momento, Deus trabalha na nossa vida. E nessa noite eu creio que nós vamos ter mais um tempo aí de edificação, mais um tempo em que nós vamos compartilhar, né? Vamos estar ouvindo os nossos irmãos, contando um pouquinho da história deles. Eu tenho certeza disso, que vai edificar a tua vida, né? Como nós já temos ouvido, já edificou nossa vida muitas vezes que nós temos conversado com eles, né? Faz tempo que nós não nos vemos pessoalmente, mas esse é o momento, né, também de matar a saudade e de estarmos aí juntos, aí compartilhando. Ok? Amém? Vamos dar início à oração? O Luiz faz uma oração agora, para começarmos. Amém. E aí a gente já chama Tiago e a Karen. Senhor Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, Pai, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem trazido aos nossos corações, Pai. Muito obrigado porque nós cremos na tua fidelidade durante esses dias, nós cremos no teu amor, Senhor, que é derramado em nossas vidas, Pai, nas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por esse momento, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, através da vida do Tiago, da Karen, do João, Pai. Que seja uma noite abençoada, Pai, que seja um momento em que os teus filhos possam trazer a nós a esperança de que o Senhor é bom, Pai, que o Senhor é muito bom, Senhor. Obrigado por tudo, abençoe a vida dos teus filhos e que o Senhor possa estar falando conosco nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos lá. Amém. Vai. Já está aparecendo. Já tá? Já podemos começar. Ó, Tiago, já tá aí, já. É que dá um tempinho, demora um pouquinho para aparecer no Face. O computador e aqui vai dar uns segundos de diferença. Aí vamos. A gente foca aqui no aplicativo, a gente consegue, senão lá a gente perde, ficar olhando nos dois. Sim. Certinho? Beleza. Gente, graça e paz do Senhor. Sejam bem-vindos, né, a essa nossa live, porque agora nós estamos nesse novo momento, né, nesse novo mundo aí de lives. É o nosso meio de tanto prestar culto ao Senhor, como a gente também está junto aí compartilhando, né, a palavra, a fé. E esse momento é o momento que nós temos a alegria de recebê-los, viu? Né? E queremos ouvir, né, de vocês, né? Nós estamos com essa série de testemunhos, experiências, e nós vamos ter um tempo de estar compartilhando aí. Ok? Glória a Deus. A palavra é contigo, Tiago. Nós ficamos muito alegres, viu, pastora, de estarmos essa noite reunidos, conversando, né, batendo um papo, falando daquilo que o nosso Deus tem feito, né? Louvamos a Deus pela vida de vocês, pela vida da igreja, né? É muito bom estar reunido com os irmãos, mesmo que seja, né, por videoconferência, né, por internet. Isso é muito bom, né? Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando.
juntos como família, né? E como a senhora falou, né? O testemunho daquilo que Deus tem feito, né? Glória a Deus por isso. Amém. Amém. E o João, como é que tá? Oi, Tá lindo filho. esse menino. Oi, João. Ele está começando a aprender a falar, né? Então, Que aí, bênção. uma coisa que ele fala bastante é que ele não quer. Fala oi pro pastor, aí, pastor. Não quer. Não quer? Falou, hoje o Mas papai e a quando, mamãe foram no meu lugar. mas Hã? quando ele quer, ele sabe muito bem falar, viu? É mesmo. E aí, Karen, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Glórias Que a bom, Deus. então. Então vamos lá, vamos começar o nosso momento aí, né? Primeira coisa aí, né? Vocês compartilharem um pouco, né, de início. Nós conversamos, né, durante a semana um pouquinho, mas acabamos nos perdendo aqui com o som, né? Levamos um tempinho aqui com o som, mas agora estamos em andamento aqui. Então compartilhe conosco, né, as experiências, os testemunhos que vocês tiveram com Deus, sabe, com a sua família, aquilo que Deus, os momentos mais difíceis, os momentos mais alegres, né? Aquilo que Deus tem proporcionado na caminhada de vocês. Faz tempo que a gente não se vê, né? Da última vez o João tá bem pequenininho, Faz pessoalmente, um não é tempinho verdade? já. Agora já tá bem grandinho. Ele cresceu, né, Bom, pastora? com Parece vocês que a não. palavra. Mas o tempo voa, né? Já está com 1 ano e 5 meses. Tá grandão, crescendo cada dia mais e mais. Então, ele tava bebezinho no colo da Karen, né? Mas vai aí, agora é com vocês aí. A palavra está com vocês. Queridos, então, né, nós passamos algumas circunstâncias na nossa vida durante esses tempos, né? O João nasceu dia 30 de janeiro de 2019. O João foi, na verdade, um pouquinho antes do João, né? Uma vez nós estávamos numa oração na casa de uma pastora amiga nossa e teve um culto e após o culto nós oramos e Deus trouxe uma palavra, né, que dentre nós tinha pessoas que iam passar por uma tempestade muito grande na vida, né, na família, mas que era para continuar firme, confiando em Deus, e que isso logo ia passar, né, e poderia ser grande aos nossos olhos, mas era Deus que estava no controle. Mediante essa palavra, nós continuamos mais firme, orando, confiando em Deus, buscando na palavra, e após um tempo, nós descobrimos descobrimos que a mãe da Karen, né, minha sogra, estava com um problema de saúde e ia precisar fazer uma cirurgia, né, e tinha um grande risco, né, uma seriedade um pouco nessa cirurgia, e foi uma coisa que pegou nós de surpresa, né, a gente, como tinha sido dito naquela noite, algo que ia parecer que ia tirar o nosso chão. E a gente começou a clamar a Deus por essa cirurgia. E, ao mesmo tempo, nesse momento de dor, de tristeza, porque ela ia ter que passar por essa cirurgia, nós tivemos a notícia também que nós estávamos esperando o nosso príncipe, né, o João. Naquele momento, né? Naquele momento de dificuldade, com sentimento de dor, de medo, de preocupação, veio aquele sentimento de alegria que tinha algo novo vindo, né? Aquela dor de um lado, a dor de outro lado, a alegria. Então foi um momento muito difícil em nossas vidas, né? Tanto a dor e, por outro lado, a alegria, né? Nós passamos isso antes de ter o nosso João. E após disso,
os exames da mãe da Karen foi sendo feitos, e os preparativos, e até o momento que chegou a decisão da cirurgia dela, e ela fez a cirurgia, foi perfeita a cirurgia, foi muito melhor do que os médicos esperavam. Mas quando ela teve alta da UTI, ela estava no quarto e ela sofreu um AVC. Nossa. Foi um AVC e acabou paralisando ela, e nós não sabíamos o que aconteceu na madrugada. A Karen chegou para visitar ela e se deparou ela com aquele AVC, toda paralisada a um lado já, e toda aquela circunstância, né, pós um AVC, né? Uhum. Aquilo que a gente estava preocupando que aconteceu na cirurgia não aconteceu, mas aconteceu depois. Pastora, foi muito difícil, um momento muito delicado para a família. A Márcia, o nome da mãe da Karen, uma mulher de Deus, família dela, o meu sogro, todo mundo firmes em Deus, firmes no caminho do Senhor. Nós começamos a lutar com essa realidade, né? Tratamento dela agora, após a cirurgia, após o AVC, com a paralisia, com tudo aquilo para acontecer, mas do outro lado, a gravidez da Karen perfeita, o João se desenvolvendo, e Deus foi de um lado, né, muito difícil, mas de outro lado, Deus nos acariciando, né, agraciando, né, porque Sim. o sonho, né, o sonho de ter um filho, o sonho que está vindo, a promessa do Senhor, Alegria, né? A alegria, porque o João foi desejado, né, ele foi sonhado, né, e veio do coração de Deus. E o João, ele veio no momento que a gente estava passando muita dificuldade, né, muita tristeza, muita luta. E no dia 30 de janeiro, a Márcia já estava bem adiantada com aquilo que os médicos estavam falando que ia ser a recuperação dela. Ela surpreendeu os médicos. Deus foi muito bom, a força de vontade dela, a luta, a mão de Deus abençoando ela. E ela começou a, no tratamento, se dar muito bem, graças a Deus, graças ao mover de Deus. E chegando o grande dia, nós tínhamos participado de uma reunião, de um culto, na verdade, de reunião de todas as células da nossa igreja, aqui na IPI de Rolândia. E nós saímos para jantar após o culto, e a Karen começou a sentir umas dores, e como já estava na última semana praticamente, ela já estava encostada do trabalho, nós partimos para o hospital para receber o nosso presente de Deus, e lá aconteceu algumas coisas, pastora, que realmente só foi Deus, né? Nós chegamos no hospital 11 horas, e a Karen estava em trabalho de parto, tudo ocorrendo normal, tudo certo, e isso foi passando no longo da noite, e 3 horas da manhã a Karen parou de sentir dor. Os médicos vieram falando, mas eles não tinham muita explicação, e foi deixando. E nisso foi entrando o nervosismo, né? É um momento difícil, né? Um momento muito difícil, onde você não tem resposta, onde parece que está tudo certo, mas você não sabe. Aquela situação. Não entende nada, né, do que está acontecendo. Você não entende porque nem eles têm para te falar, né? E 5 horas da manhã, quando nós estávamos num momento muito crítico, parecia assim por nós que estava tudo normal, que o João estava lá dentro, o João estava dentro do ventre, estava tudo certo. Mas 5 horas da manhã veio um médico, e nós não conhecemos esse médico, os relatórios dele não constam o nome desse médico, que até então só tinha mulheres lá no hospital. Foi na maternidade, não tinha médico. E esse médico entrou, examinou a Karen e saiu,
E eu saí atrás dele, eu escutei ele falando para a enfermeira, faz um exame porque tem coisa errada. Traduzindo, depois de algumas horas, por volta de 9 horas da manhã, nós fomos fazer o exame. Quando nós fizemos o exame, o médico se deparou com, eu acho que era ultrassonografia, alguma ultrassom diferente lá que a gente não tinha feito. E essa médica, ela se assustou com aquilo que ela viu. E ela chamou um outro médico. Quando esse médico chegou, ele falou que era para a gente voltar para o hospital porque tinha coisa errada. Nós pegamos o resultado, pastora, nós estávamos indo para outro hospital porque a gente não estava feliz com aquele atendimento. Aí Deus, no meio do caminho, Deus falou assim, claramente, eu ouvi a voz de Deus falando assim, Tiago, volta para onde você estava. Pastora, nós voltamos para a maternidade. Na porta principal da maternidade tinha uma vaga no carro, para estacionar o carro. Pastora, se você passar hoje lá, você não consegue estacionar naquela quadra. Na porta principal do hospital, nós paramos o nosso carro. A enfermeira veio de encontro e já levaram a Karen para a enfermaria, já foram medicando ela, já me deram os papéis. E o médico chegou e falou assim, nós temos que fazer uma cesárea de emergência. Aí eu não questionei, mas a Karen falou assim, mas por quê? Aí o médico falou assim, nós temos que fazer uma cesárea de emergência agora. Já estava tudo preparado por eles. E quando eu saí, a Karen questionou, falou assim, não, eu quero o meu médico, não vou deixar fazer cesárea. Está tudo normal. Aí esse médico olhou para mim e falou assim, pai, o seu filho está morto. O seu filho parou de respirar. Seu filho sofreu um aborto. Nós vamos tentar salvar a sua esposa. A hora que ele falou isso, ela questionou de novo e falou assim, nós vamos tentar salvar ela. Pastora, nesse momento que ele falou isso, o nosso coração, desculpe se eu chorar, porque é muito forte isso para nós. O nosso sonho, o bálsamo que Deus tinha dado para curar as feridas, que nós estávamos em processo com a nossa sogra, com a Márcia, né? E entrou para a cirurgia, e eu tive a oportunidade de orar com um médico no banheiro que ia fazer a cirurgia. Eu conversei com ele, orei com ele. Eles não queriam deixar eu entrar, participar, mas com a graça de Deus, Deus permitiu que eu entrasse. A hora que eu entrei na sala do parto, não demorou 5 minutos, já tiraram o João. Ele não chorou, ele já estava preto, ele já estava todo machucado, ele estava sem vida. Pelas contas que os médicos depois acabaram falando, praticamente ele ficou 8 horas, 3 horas da manhã, quando ela parou de sentir a dor, foi o problema, foi a hora que o coraçãozinho dele parou. Ele ficou 8 horas sem respirar. Ele praticamente morreu, 8 horas apagado. Quando tirou ele, eu lembro desse tamanhozinho, assim, preto, tudo ensanguentado. A médica tentou não deixar eu sair para fora para ver, e eu, na força, né, não sei o que aconteceu, eu acabei empurrando ela e acabei saindo lá para fora. E eu fiquei com essa médica 20 minutos até ele respirar a primeira vez. Essa médica olhava para mim assustada. Eu lembro agora, contando para você, eu vejo essa imagem. Um momento muito difícil. Eu lembro quando ele respirou a primeira vez. Ela falava assim, pai, esses machucados, tanto na cabeça dele, como no peito dele, na virilha dele, eu não sei te explicar o que é. Mas ele voltou a respirar.
Neste momento, eu saí de lá, Meu Deus. aí ele estava respirando, né? Difícil, mas estava. Me tiraram de lá e eu saí para fora, não tive mais acesso com a Karen, não tive mais acesso com o neném. E eu fui embora porque tinha uma amiga nossa estava vindo, que eu consegui mandar mensagem para ela, e ela chegou e eu acabei indo embora, que eu estava com uma pressão alta, o nariz sangrando. Nós estávamos desde as 11 horas da manhã, da noite, e o parto foi meio-dia, pastor. Nós ficamos mais de 12 horas sem dormir, sem comer nada, naquele estresse. Quando eu fui embora, e essa minha amiga estava lá dentro, ela estava perguntando aonde que estava a Karen. A Karen teve que fazer um processo de limpeza dentro dela, porque o neném sofreu um sofrimento fetal. E teve muita sujeira, teve muita complicação, infecção que passou para ela. Tiveram que fazer uma limpeza nela. Ela saiu do quarto meio-dia, mas ela foi para o quarto quase 2 horas depois. E enquanto essa minha amiga estava lá procurando ela, o meu sogro chegou. Quando o meu sogro chegou, ele viu a UTI móvel saindo de lá. E dentro da UTI já tinha um bebê dentro da UTI. E a hora que o meu sogro perguntou de quem que ele era, aí falaram que era o João Gabriel, que era da Karen. E a Karen não estava sabendo, ninguém estava sabendo. Enquanto a Karen estava no procedimento, nossa amiga procurando o nenê, lá dentro falaram que ele estava num processo, né? Estava fazendo uma limpeza nele, mas não era. Ele já estava sendo encaminhado para a UTI. Doutora, o João, pastora, o João ficou 8 horas sem oxigenação dentro do ventre. Quando ele nasceu, ele demorou 20 minutos para respirar a primeira vez. Após isso, o João teve 4 paradas cardíacas. Meu Deus. O João ficou na UTI durante 17 dias, sem os médicos conseguir diagnosticar o que causou tudo isso. Ele teve parada cardiorrespiratória, teve derrame periocárdio no coração, ele teve plaqueotomia, as plaquetas dele chegou a 12 mil de plaquetas, ao ponto de começar a estourar os órgãos por dentro. Ele teve hepatite, parou o rim, parou o fígado dele, convulsão. Demoraram 17 dias, ele foi transferido para o hospital infantil. No 17º dia, às 6 horas mais ou menos da tarde, me chamaram e conseguiram diagnosticar o que o João tinha. O que aconteceu com o João? O João teve uma bactéria chamada CMV, citomegalovírus. Essa bactéria, geralmente, ela acontece, é como se fosse uma gripe que a mãe pega. Às vezes eu peguei, você pegou e não dá nada, é um mal-estar. Mas o problema é que você pega essa bactéria, esse vírus, no início da gestação, e essa bactéria afeta o feto. E o João teve isso. Essa bactéria, ela geralmente, ou ela já mata o feto nos primeiros meses, ou a criança, o bebê já nasce com o cérebro comprometido. O João, no 17º dia dele de vida, essa bactéria já tinha comprometido o cérebro dele, mas a bactéria estava viva ainda. Só dele ter nascido, ele nasceu completamente formado, todos os órgãos, tudo certinho. Portanto, a cabeça já não era proporcional ao corpo, e ele não tinha os movimentos, tanto de vista como de ouvido, os movimentos dos braços, da perna. Ele não conseguia apoiar o pescoço. Na realidade, são poucos os casos, praticamente, que nós conhecemos de crianças que teve esse problema.
essa bactéria, que estão vivas e que não estão em estado vegetativo, a gente não conhece nenhum. Hoje, aqui na PAI de Rolândia, tem uma criança com 15 anos, um adolescente, que ela teve esse citomegalovírus e ela está em estado vegetativo. Nossa. As tomografias do João mostram o cérebro dele completamente calcificado. O laudo médico do João é que era para ele não se alimentar. Os laudos dele disse que era para ele estar cego, era para ele estar surdo, era para ele não estar andando. O João, para a honra e glória de Deus, tem 1 ano e 5 meses. Ele está, semana passada... A gente está vendo ele aí, né? Todo ativo. Coisa mais linda. Semana passada nós fomos na Neuro, e um pouquinho antes dessa história, nós fomos na infectologista para controlar. Ele ficou 2 meses no hospital infantil, 2 meses. No Brasil existe um medicamento só para essa bactéria. O João tomou esse medicamento durante 44 doses na veia, né, sobre remédio na veia. Ele ficou internado, ele e a Karen. A Karen foi para o hospital no 18º dia e ficou 32 dias no hospital internada com ele. Ficou em isolamento, eu entrava e algumas pessoas só, não tinha direito a visita. E ficou 2 meses lá. Quando nós saímos de lá, nós saímos sem chão, sem o que fazer. E nós saímos com um receituário que nós íamos ter que procurar 9 médicos. 9 especialistas. Nós encontramos uma médica, graças a Deus, Deus colocou uma médica, doutora Camila, infectologista do Hospital Infantil. E nós falamos para ela que, graças a Deus, pelo trabalho da Karen, onde a Karen trabalhava, a gente tinha plano de saúde, e ela encaminhou para uma médica amiga dela, uma infectologista, dona Bruna, doutora Bruna, e nós fizemos os exames para ver como que estava a plaqueta dele, como estava essa questão da infecção. Esse exame foi feito aqui, mas foi para Curitiba. Na outra semana, nós fomos por uma pediatra, especialista, que já tinha trabalhado com esse problema do citomegalovírus, e nós chegamos nela e mostramos o histórico do João, mostramos tudo aquilo que ele passou, aí ela fez as avaliações dela, e nós falamos para ela, doutora, a gente está em quarentena ainda, a infectologista mandou a gente ficar mais 1 mês em quarentena, sem contato com ninguém, a não ser com os avós, né, mas evitar o contato. E essa médica olhou para mim, olhou para a cara e falou assim, esquece para mim. Aproveita o filho de vocês, curte o filho de vocês, tira bastante foto. E mediante tudo que eu estou vendo, o João, eu acho que ele não passa desse mês. Doutora, duro pastora, isso, né? Nossa. Querida, nós saímos daquele hospital, achamos que tudo estava resolvido. Nós chegamos nessa médica, que é especialista, e ela já nos está com um balde de água fria desse jeito. Eu olhei para a Karen nesse dia, e eu olhei para a doutora e eu falei assim para ela, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu esforço, muito obrigado pela sua dedicação. Deus te abençoe. Falei essas palavras. A hora que a gente montou no carro, eu falei para a Karen, essa palavra é a que o médico está dando. Agora nós vamos ouvir aquilo que o nosso Deus tem. Amém. No outro dia, saiu o resultado que nós estávamos esperando de Curitiba. Eu mandei uma mensagem para a doutora infectologista e eu mandei um áudio para ela também contando o que essa médica falou. E ela falou assim para mim, Tiago, amanhã, na hora do meu almoço, é das 11h30 a 12h30. Eu quero que você venha aqui na clínica, que eu quero conversar com vocês. Nós fomos, no horário do almoço dessa médica, conversar com ela. Nós sentamos no escritório dela, ela leu os exames e ela falou assim, eu nunca vi isso, mas a bactéria
está morta na cabeça do João. Não. Essa bactéria não tem mais vida, ela não vai mais avançar. As sequelas, os machucados daquilo que ela fez, não tem o que fazer. Mas daqui para frente ela não vai mais avançar, não vai danificar mais nada, não vai prejudicar mais nada no cérebro do João. E nós conversamos, ela pegou, olhou para nós e falou assim, eu, a partir de hoje, eu sou a responsável pela vida do João, eu sou a médica do João, esse aqui é o meu celular particular, e a partir de agora vocês não conversam com ninguém. Tudo que for a respeito da vida do João, sou eu que decido. Pastora, essa mulher foi um anjo enviado do Senhor. Olha, que benção. Nós não sabemos se ela tem alguma religião, se ela participa de alguma igreja. Nós não estamos buscando isso. Mas nós sabemos que ela é uma pessoa enviada de Deus. Uma pessoa preparada pelo Senhor para curar as nossas feridas, para nos ajudar no momento de desespero. Porque não é simplesmente... Pastora, para você entender, eu vi o meu filho morto. Eu participei da primeira vez que ele respirou. O sonho de um pai de tirar a foto do primeiro filho, nós não tivemos. A Karen conheceu o João por uma foto que eu tirei escondida da internet, na UTI. Coisas que eu não pude contar para o meu pai, para minha mãe, para minha sogra, para o meu sogro, os meus pastores, eu não contei para ninguém. Eu guardei tudo para mim, porque eu não tinha como. Não tinha como abrir o coração para eles, porque eles não podiam fazer nada por nós. Ninguém podia fazer nada por nós. Só Deus, né? Só Deus. Só Deus. Mas aí, pastor, de tudo isso, eu olho para trás e eu lembro daquilo que Deus tem feito por nós. As palavras do Vale de Ossos Secos, as palavras de Jó. É muito fácil ser crente, é muito fácil estar dentro da igreja quando as coisas estão tudo certo, quando a nossa vida anda tudo bem. Mas e quando o teu mundo acaba? Quando a pessoa chega para você e fala assim, o teu filho, o teu sonho, ele morreu. O teu filho que você sonhou como pai, de pegar ele no colo, de tirar a primeira foto. Coisas, pastoras, que hoje a gente olha no Facebook, pessoas não valorizam isso, pessoas não valorizam o filho, pessoas não valorizam a família, né? Trocam por qualquer coisa. Dói no nosso coração. Dói, eu não gosto nem de ficar falando isso, não é questão de trauma, não é questão de nada, é uma experiência que Deus permitiu nós passarmos. E hoje, o que significa um filho para nós significa tudo. O João tem, realmente, pastora, ele é especial. Mas ele não é especial porque ele tem problema físico, porque ele tem problema motor, porque ele tem problema mental. Não é isso. O João é especial porque ele é um presente de Deus para nossas vidas. Ele é um milagre, né? Ele é um milagre. Não tem explicação para nós. Desde pequenininho, né? Deus já está usando ele, né? Através com certeza. Olha que benção. Usando por outras pessoas. Semana passada nós fomos na médica, fazia 7 meses que nós não íamos nela, na neuro dele, porque o João faz tratamento, ele toma remédio para não ter convulsão, ele toma Gardenal, toma outros remédios. Esses remédios precisam ser ajustados, né? Conforme ele vai crescendo e tudo mais. E nós fomos conversar com a doutora Ana, e a doutora Ana pegou e falou assim, a hora que viu ele, até tirou uma foto e mandou para outra doutora e falou assim, olha quem está aqui comigo. É aquele neném, é o João, aquele que não ia ter vida.
aquele que a medicina, aquele que os nossos exames falavam que não ia dar certo. Você olhar para uma médica, uma especialista, uma pessoa que vive isso todo dia, pastor. Ela olhar e reconhecer isso, e ela ter que falar assim, esse que é Deus. Você vê assim a alegria. E é difícil, pastora, porque tem lutas. Hoje a Karen não trabalha, a Karen só fica em casa, a Karen se dedica a vida inteira dela para ele, aos cuidados dele, aos tratamentos. Hoje nós vamos em 9 médicos. Todos os dias o João tem alguma coisa, ou ele tem a PAI, ou ele tem fisioterapia, ou ele tem natação, ou ele tem hidroterapia. Todos os dias ele tem alguma coisa para estar ajudando ele. E graças a Deus, graças a esse esforço, graças às pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, o João hoje, ele tem várias dificuldades, ele não senta, ele não caminha, mas ele já está querendo começar a andar. Ele não firmava o pescoço, hoje já firma. Ele está começando a falar. É do jeitinho dele. Sim. Não era para ele comer, não era para ele se alimentar, ele já está alimentando comida normal. Nossa, então, hoje nós vemos o milagre de Deus nas pequenas coisas. E o tanto que ele tem sido inspirador, não para nós. Porque se uma pessoa que não conhece ele olhar ele, se encanta. Porque é um menino perfeito aos olhos. Se não souber da história dele, quando a gente precisa passar num médico, num pronto-socorro, alguma coisinha assim, e a hora que os médicos veem ele, e eu preciso contar o que aconteceu com ele, qual a medicação que ele toma, os médicos não acreditam. Os médicos olham e falam assim, esse menino, esse bebê que está escrito aqui nesses papéis, não é esse que eu estou. Então, assim, muito difícil, pastora. Mas olha, que o tanto que Deus tem feito, o tanto que Deus tem usado a vida dele, e tratado as nossas vidas, e permitido que nós tenhamos, que estamos sendo bênção na vida de outras pessoas, não de pessoas da igreja, mas pessoas que vão nesse hospital, que não conhecem esse Jesus, pessoas que estão passando dificuldades, pessoas que estão passando coisas que é impossíveis. E às vezes os nossos problemas são tão pequenos e a gente já se desespera. Ou não, já temos. Mas olha aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E eu falo para a senhora e para o pastor, com toda certeza, dói, machuca, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos, está isso machucando em nosso coração ainda. Né? Não é uma coisa assim que você vai esquecer. Né? É uma coisa muito difícil. Mas, pastora, nós passaríamos tudo isso de novo, porque valeu a pena. Tudo isso está valendo a pena. O João tem sido... com Deus, né, Tiago? A experiência com Deus é algo sobrenatural, né? Você viver pastora, essa experiência tão próxima. É tremendo. É tremendo. Você chega cansado num dia estressante, aquele dia que você fala assim, meu Deus, cadê o senhor? O senhor não está aqui. Olha o tanto de problema, olha o tanto de barreira, aquele momento que você está, sabe, pastora, querendo desistir, porque você não sabe o que fazer mais. Você não sabe a quem você recorrer. Daí você chega em casa, ele olha para você e ele fala, papai. E ele sorri para você. Ele olha para você e fala assim, o olhar dele para mim é assim, lembra de mim, papai, eu não tinha esperança. As médicas falou que eu não ia ter vida, mas eu estou aqui, porque Jesus me trouxe. E é esse preço, e é esse amor de Deus por nós que faz a gente romper todas as barreiras pela frente. Que faz a gente acreditar que Deus opera maravilhas no meio de nós hoje. E tudo isso que nós estamos passando é passageiro. Eu e a Karen conversava semana passada.
não significa que hoje nós estamos com a melhor vida, com as nossas finanças melhores. Não, estamos passando luta, estamos passando dificuldade. Mas há um ano atrás, 1 ano e 5 meses atrás, dia 1 de fevereiro, nós estávamos muito pior. Estava muito pior. Quando eu ouvi daquele médico... Olha... Quando eu ouvi daquele médico que ele ia tentar salvar a minha esposa, porque o meu filho não tinha mais jeito, foi muito pior. Mas olha hoje nós 3 aqui. Olha o nosso neguinho aqui. Oi, João. Coisa mais linda. Oi, João. Não quer falar, João? Pode dar oi para a pastora? Não quer. Não quer, amor. Que coisa linda. Coisa linda. Mas que alegria, né, Tiago? A gente vê, né, o mover de Deus. Porque foi uma experiência, a gente fala, né, aquela experiência sobrenatural, né? Porque ele veio de volta, né? Deus deu a vida, deu sopro novamente a ele. E vocês presenciaram esse milagre tão grande de Deus na vida de vocês, né? Nós temos histórias também, né, difíceis, nós dois, mas é mais ou menos nessa caminhada, né? E eu falo, só quem tem experiência entende, né? Quem passa por dificuldade entende o outro, não é verdade? Entende o Pastor, outro. Deus, na verdade, ele vem mudando, parece que ele nos dá uma nova sabedoria, parece que ele nos dá é como se fosse ele zerasse a nossa vida e começasse uma nova história. Né? Eu trabalhei em casa de recuperação, eu fui missionário, eu trabalhei mais de 10 anos com isso, ainda ajudo, mas de uma maneira assim mais nem 10% do que eu fazia. E assim, é muito fácil você olhar para um usuário de crack que já perdeu toda a família, está com a família toda desestruturada. Ele não tem nada a ver com você, é simplesmente uma pessoa que está destruída. É muito fácil você olhar para ele e falar assim para ele: fica tranquilo, confia que Deus vai restaurar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te ajudar. É muito fácil você falar isso para ele, porque não é você que está passando. Não é a sua família que está destruída, não é os teus sonhos que foram afetados, é o dele. Então é muito fácil você passar isso. Mas igual a senhora falou, quando é você que vai passar, quando é você que está na prova, quando é você que foi atingido por isso, muda a história. Muda a história. Hoje eu falo assim que nós temos uma outra visão de Deus. Nós temos um outro entendimento da fé cristã, daquela fé que é Deus, daquilo que Deus pode fazer, do amor de Deus. Deus não poupou nós de passarmos isso. Mas aprove Deus nós passarmos por isso. Amém. E hoje eu falo para você que nós vemos Deus de uma maneira diferente. Nós não vemos um Deus somente que faz milagre, mas nós vemos um Deus que ele é o milagre. Nós vemos um Deus que não opera um milagre por algo. Ele faz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Jesus. É um mover diferente. E é nas pequenas coisas, coisas assim que para muitos eu sei que é insignificante. E por incrível que pareça, pastor, existe muita discriminação, existe muitas barreiras nesse meio, né? Hoje nós frequentamos a PAI, hoje nós passamos por médicos, e até mesmo dentro da própria medicina, você vai encontrar médicos que acreditam em Deus, médicos que não acreditam, médicos que não têm fé, gente que está trabalhando por trabalhar, mas aí também você se depara com aqueles que realmente entenderam o amor de Deus. Aqueles anjos que Deus enviou. E são coisas difíceis de você lidar, né, pastora? Porque não é simplesmente um bem material, não é simplesmente
é vida, né? Uhum. Para quem não conhece, né, não entende a história, como você falou no começo, né? Quem não conhece a história em detalhe, o que Deus fez, não é? O que Deus fez naquele momento, olha e já tem como você disse, né, o preconceito em relação às coisas, né, à situação. Hoje o que nós ficamos muito felizes assim, pastor, é que eu não sou muito de falar, a Karen não é muito de falar em questão a isso. Nós decidimos, porque vou ser sincero para vocês, nós, no caso do João, teve um erro médico. Isso foi comprovado, né? Teve erro médico e tal. Mas eu lembro que no dia eu falei assim para Deus: se o Senhor me der a oportunidade de nós criarmos o João, de nós trabalharmos, e o Senhor suprir as nossas necessidades e nos der o João, nós perdoamos tudo o que aconteceu. E sabe, pastora, isso tem sido uma bênção em nossas vidas. No que nós estamos passando hoje, os nossos gastos com o João são muito grandes, né? E é dia após dia. Mas muitas das pessoas, às vezes até que nos conhecem da nossa própria igreja, não sabem de nada disso. Porque nós não ficamos contando. Nós não ficamos reclamando. Nós aprendemos, pastor, a contar para Deus. Se Ele permitiu nós passarmos por tudo isso, e se Ele está permitindo nós passarmos essas coisas agora, Ele vai nos dar condição. Ele vai nos levantar. Ele vai dar saúde, Ele vai dar trabalho, Ele vai dar questão financeira, Ele vai abrir portas aonde tem, aonde não tem. Ele é Deus. Ele é o provedor, né? Ele é o provedor. Ele foi o provedor da vida, não é? Ele é o provedor. E vai ser o provedor dos detalhes também, né? E dentro disso, pastor, Deus tem nos colocado, sabe, como testemunho disso. Porque a gente vê hoje pessoas reclamando, pessoas murmurando, pessoas desistindo da fé por tão poucas coisas. Tão poucas coisas, sabe? Porque eu perdi o emprego. Pastor, eu fiquei 2 meses sem trabalhar. Eu fiquei 2 meses com o João. Vocês mesmos foram testemunha. Aquela vez que nós ministramos na igreja, eu falei para você, pastora, eu não tinha dinheiro para nada. A igreja ofertou na nossa vida e depois nós fomos conversar com a família. Depois nós ganhamos uma oferta, que essa oferta pagou quase as despesas dos nossos 2 meses completos, sem trabalhar. Olha só. Então, é Deus. É confiança, né, em Deus. É confiança em Deus. É que quando a gente passa, né, Tiago, por esses momentos difíceis, a gente aprende também a confiar mesmo em Deus, a entregar e confiar, né? É a dependência essa, né? A dependência. Falar, pastora, que é fácil, não é fácil. Se você for olhar pelos olhos naturais, o desejo do Pai, quando eu vejo, pastora, ontem ou antes de ontem, não me recordo, nasceu a filhinha de uma amiga minha. A hora que eu vi eles tirando foto, mas veio uma alegria tão grande no meu coração, sabe? De ver que eles não passaram aquilo que nós passamos. Eu nem sei se eles se alegraram tanto como nós se alegramos de ver a vitória deles. Sabe, as pequenas coisas têm tomado um sentido tão grande na nossa vida que não há nada que possa comprar, né? O sonho de ver o João engatinhando e ele não está fazendo. Às vezes a gente para e começa a pensar, meu pai pergunta muito, a minha mãe questiona muito, como que vai ser? O que os médicos falam? Isso, aquilo. Pastora, a médica falou para nós que não era para o João nem estar aqui. Então? Não era para ele fazer nada disso. Então, se ele está fazendo, já é a graça de Deus.
Então, tá Mas falando com o até que nosso não quer coração- falar, ó. Você viu? Tá falando. Aquilo que ele quer, ele fala que ele quer, ele chama a mãe, chama o pai, brinca, sabe? É demais, é demais. Por nós, já valeu a pena. Nós vivemos pela fé, né, Tiago? É pela Com fé. certeza. E a gente prova isso com os detalhes, né? Depois, eu falo sempre assim, quando a gente passa por tempos difíceis, experiências difíceis, a gente aprende a olhar mais os detalhes de Deus na nossa vida, né? Os pequenos detalhes. A gente tem mais sensibilidade também para entender o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Talvez essa não chegue a uma fé de alguém ainda, mas a nossa, que às vezes a gente passa por experiências tão perto assim, a gente entende, porque a gente vive dia a dia cada milagre do Senhor, né? Cada providência, cada provisão. Pastora, quando eu passo assim numa pracinha perto do meu trabalho, tem uma praça e eu vejo crianças pequenas lá, começando a engatinhar, pessoas andando, e às vezes eu vejo os pais nem aí. Meu Deus do céu, como que aumenta a minha fé na questão de provar que eles estão perdendo tempo, sabe? Que eles não estão valorizando aquilo que é o que eu queria. Mas Deus não permitiu eu passar, mas Deus está nos levando para um grupo específico. Deus está nos levando para sermos resposta dele em outros lugares. É verdade. Mães de crianças que às vezes não vai nem andar. Eu não sei, pastora, se o João não vai andar. Se o João não andar, não tem problema, nós vamos carregar ele. Se o João não falar, nós vamos ser a boca dele. Mas nós estamos sendo inseridos num lugar aonde que Jesus também quer ser inserido, né? Aonde que é uma realidade muito grande que às vezes passa despercebido como nós cristãos, como nós igreja, né? E Deus está nos proporcionando isso, né? Deus está permitindo nós termos, se nós formos contar quantas experiências de fé que nós já tivemos em farmácia, em exames, quando nós íamos fazer exames com o João, nós não contávamos. A última vez que nós fizemos a ressonância magnética do cérebro dele, nós entramos para fazer, daí eu tive que assinar os termos lá, e eu precisei apresentar a carta lá, constando o que ele teve, tudo certinho, a medicação. E a médica fez o exame, e essa médica, a hora que acabou, me chamou lá, chamou a Karen, falou assim, eu acabei não lendo certinho o histórico dele, né, o porquê que a médica pediu esse exame, e ela estava bem assustada, ela falou assim, ele vai demorar umas 2 horas para acordar, e perguntou para nós se nós sabíamos qual que era o problema do João. E a hora que ela falou isso, ela olhou assustada para nós, e a minha esposa falou assim, não, doutora, fica tranquila que a gente sabe. E essa médica ficou assustada com a nossa tranquilidade. E ela falou assim, você tem certeza que você sabe? Da minha esposa falou assim, eu sei, mas a senhora fica tranquila. Não deu 2 minutos, o João acordou começando a dar risada, dando garganta. Essa médica encheu o olho de lágrima, porque ela não conhecia a história dele. Uhum. Ela estava vendo aquilo que o exame estava falando, ela não estava vendo ele. Então, isso, pastora, isso não tem preço. Isso não tem preço. Você vê o mover de Deus. Sim, no momento de dificuldade, porque não é fácil, tá? Não é fácil você ter que largar teu trabalho, você investir teu dinheiro com um exame. Tem vezes que eu olho para a Karen e falo assim, amor, nem vamos mais fazer exame, porque nós já sabemos que Deus fez um milagre. Nós vamos gastar dinheiro sabendo que Deus fez um milagre. Mas, pastor, é necessário. Porque nós entendemos que em todo lugar que nós vamos com Ele, é porque tem pessoas precisando ouvir do amor. Sim, sim. E às vezes nós vamos destruídos.
para exame, destruídos para lugares, mas em toda vez Deus tem algum propósito. E sabe aquele dia que você está mais vazio, sabe? Cheio de problema, cheio de frustração do dia a dia, tua fé está lá embaixo. E do nada você se depara com uma pessoa que está passando algo que você já passou. E você começa a conversar com ela, e a hora que você vai ver, essa pessoa já está feliz, crendo que Deus vai fazer na vida dela. Isso não você vê? Deus usa de uma forma tremenda, né, Tiago? Às vezes a gente não entende as coisas. Mas isso que eu falo, Deus começou a boa obra. Ele vai continuar trabalhando em detalhes. Não é mesmo? Certeza. Com certeza. Ele vai continuar trabalhando em detalhes na vida do João. Eu sempre falo, essas idas nos exames também, é como você disse, Deus tem usado tua vida para testemunhar. E Deus vai continuar. Esse é o processo, não é? Às vezes a medicina sempre tem uma palavra, e a gente sabe que o nosso Deus tem outra, não é? Ele que começou aquela boa obra, ele vai completar. Ele trouxe o João, então ele está usando o João, né? Usando a vida do João. Então, nós cremos, eu creio perfeitamente que Deus está trabalhando em detalhes e a gente vai ver muitas coisas ainda aí com o João. Nós desde o ventre, né, nós consagramos o João a Deus, consagramos ele a Jesus. Para nós, ele é o nosso profeta. E não tem quem, pastor, a senhora vai ver ele, se Deus quiser, logo, logo. Não tem pessoa que olhe para ele, que o sorriso dele não cative, que a luz dele não brilha, isso é nítido. Sabe, quando ele está perto de alguém, quando ele está perto de alguém, se a pessoa não mexer com ele, ele mexe com a pessoa. Ele começa a chamar, ele começa a provocar. Então a gente vê que é algo de Deus. A gente vê que é Deus fazendo. Né? Com certeza, com certeza. É uma alegria, né? A gente compartilhar momentos assim. Fortalece. Eu sempre falo assim, tanto fortalece nós que testemunhamos, porque nós trazemos a nossa memória, né? Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus trabalhou na nossa vida, como também fortalece aquele que escuta, né? Porque com certeza todos nós passamos por lutas, dificuldades, cada um do seu jeito. Isso não significa que de um é maior, do outro é menor, mas todos nós passamos por momentos difíceis na vida, né? E quando a gente olha um testemunho assim, desse agir tão maravilhoso, tão sobrenatural de Deus, não é mesmo? Lembra aquele filme Superação? Já viu? Sim. Sim. Lembrei dele quando você falava, do menino que volta, né? Quando a mãe ora e o menino volta à vida. Então a gente vai vendo como Deus trabalha, como Deus, né, age através da vida dos seus. É a fé. E a fé, e além disso, né, ele faz a ferida, mas é ele mesmo que traz o bálsamo de cura. Com certeza. E quando você vai olhar, você fala assim, mas Deus, por que eu? Né? Por que doeu tanto? Mas a hora que você vai ver tudo aquilo que Deus fez, é 10 vezes, é 1000 vezes muito maior do que aquilo que você passou. Né? A experiência, né? É dia após dia, né? O mover de Deus, o agir de Deus, o toque de Deus se manifestando. E a gente começa a entender, né, o propósito, né? Uhum. E até meio assim, meio complicado de dizer, mas doeu, mas a gente passaria de novo. Porque tem trazido muita esperança. Quem passa sabe, né? Vida. Tem dado frutos, né? E esses frutos é para a glória de Deus. É que a gente aprende a olhar, né, o que Deus, a gente começa a enxergar aquilo que Deus faz, né? Mesmo as dificuldades tendo vindo, a gente consegue separar, porque a gente vive tanto na dependência de Deus, e a gente consegue enxergar os detalhes, né, de Deus na nossa vida, que as partes difíceis se tornam algo assim que a gente passaria de novo, né? Nossa, só para tranquilo.
provar aquilo que é de Deus, o carinho dele, o cuidado dele. E às vezes, Tiago, a gente acha que está na metade da caminhada. Às vezes a gente está no início e Deus vai surpreender muito mais ainda, né? Porque nós não sabemos o que vem pela frente. Mas talvez Deus te surpreenda de uma forma assim que o João vai testemunhar isso no teu lugar. Eu lembro quando a Karen, no 18º dia, o João ia sair da UTI, ele já poderia ir para o quarto, onde ele ia tomar a medicação, né? Não, 18º não, no 20 dias. Aí a Karen ia lá e ia ficar 40 dias com ele no quarto. Aí eu estava tudo feliz, e falei assim, nossa, amor, agora você vai lá, você vai ficar com o João e tal, né? Tudo felizão, né? E ela ficou com ele, aí eu ia todo dia, eu ia cedo e voltava de noite. Pastora do céu, eu vou falar a verdade para você, eu não sei qual que foi mais difícil. Se foi deixar o meu filho lá no UTI, ou deixar os dois e voltar sozinho. Nossa. Porque eu fiquei 40 dias morando sozinho. Eu ia para o hospital, eu ficava com ele, ficava com ela, e depois eu saía do hospital e eu voltava para a realidade sozinho. Eu ficava no meu deserto, eu não tinha vontade de ir na casa dos meus pais, eu não tinha vontade de ir na casa da minha sogra. Ficava eu e o nosso cachorrinho aqui em casa. E eu lembro quantas noites que eu nem dormia, eu não conversava com ninguém. E eu ficava no escuro, conversando com Deus. E eu lembro sobre aquilo que Deus ministrava no deserto. Existe o tempo de Deus. E esse tempo de Deus não veio só na questão do João, nessa questão daquilo que Deus tem na vida dele. Mas nesse tempo que Deus também quis tratar o coração da Karen só com o João e do meu coração sozinho, como homem, como pai, como marido, como servo de Deus, né? Porque na nossa caminhada a gente vai crescendo e vai, querendo ou não, absorvendo alguns valores e até mesmo conceitos daquilo que Deus é e acabamos esquecendo do princípio, né? Que é daquele tempo sozinho com Deus, que é de voltar ao início, né? As coisas básicas mesmo, que é depender de Deus, né? Aonde você não tem o que você fazer, aonde você se depara numa situação sozinho. Eu não sei se a senhora lembra, mas aquele momento que você está sozinho, só você e teu travesseiro, nossa, e tem mil coisas na sua cabeça. Sim, eu passei por isso algumas noites. Meu Deus do céu. É uma sensação muito difícil. Sabe? E olhando para isso, eu falo assim, meu Deus, como que antes a gente reclamava tanto, a gente não tinha nada de problema. Como que aquilo que a gente está passando hoje não é nada perto daquilo que nós já passamos. Nossa, que aquilo pode ser, né, a gente olhando para esse Covid, olhando para essa nossa realidade hoje, pode ser que vai acontecer muita coisa pior. E nós, como servos de Deus, qual que é a nossa postura? Será que nós estamos olhando para a nossa realidade hoje do Brasil, do mundo, e falando, olha, Deus, o tamanho do problema que nós temos? Ou nós estamos olhando para Deus e falando, e aí, Deus? Olha o tamanho do Deus que nós temos perante esse problema. O nosso Deus, ele é muito maior que tudo isso. É verdade. Nosso Deus, ele é maior do que tudo que nós passamos hoje, tudo que nós vamos passar amanhã. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. É verdade. Amém. Glória a Deus. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E vem mesmo, né? Vem. Tudo que a gente passa hoje, amanhã é um novo dia, uma nova esperança, né? Um novo agir de Deus. Quando a gente olha para trás, a gente fala, né? Passamos, né? Passou. Passou. E a gente eu vou falar para você. Hoje parece, lembrando de algumas coisas,
Ontem eu estava conversando com um cliente lá na oficina e ele estava reclamando de uma situação, a gente acabou conversar de outra coisa e ele era ateu. Do nada nós conversamos, ele falou assim, cara, estou até começando a acreditar nesse Deus que você está falando. Olha só. Eu falei assim para ele, cara, eu vou te contar e eu vou te mostrar. Daí ele falou assim, então fala. Aí eu contei a história do João. Aí eu tive que sair, do nada a Karen chegou na oficina com o João. E a hora que ela chegou com o João, ele começou a conversar com o João começou a brincar com ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, você estava mentindo daquilo que você falou. Eu falei assim, não, irmão, você está vendo aí na frente. E se você quiser que eu te prove, eu pego todos os documentos e te mostro. Olha. É diferente, pastora. É diferente quando a gente acredita numa coisa. Quando a gente acredita numa coisa e quando é nos provado, não significa que Deus precisa provar. Mas Deus, ele tem prazer em mostrar e confirmar que ele está fazendo. Que ele está no controle de todas as coisas. Né? E é para honra e glória dele, né? É para ele mesmo que é tudo isso. Né? É verdade. Glória a Deus, né? Nossa, a gente fica muito feliz mesmo com esse tempo maravilhoso, né? De ouvir essa experiência novamente e ver o João do jeito que ele está agora, né? Grandão, falando que não quer falar nada. Não quer. E assim, pastor, né? tá começando a se interessar por as coisas, por brinquedos. Então, é diferente de uma criança. É diferente de uma criança normal, mas ele tem se desenvolvido muito bem. Sim, questão de tempo, médicos, né, Thiago? Os fisioterapeutas, com certeza, é no tempinho dele. De detalhes, o teu, né? Deus trabalha com um tempo de detalhes na vida de você, justamente para testemunhar os detalhes de Deus, né? Da ação de Deus de vocês. Não é mesmo? Com certeza. Glória a Deus. Mesmo. Eu fico muito feliz, viu? Fico muito feliz de receber vocês, ouvir, né, esse momento de testemunho e experiências. Eu tenho certeza que você tem muitas experiências aí, né? Porque quando Deus faz uma coisa, dia a dia, ele traz experiências para nós, né? Todos os dias uma experiência nova. E tanto que você contou agora essa da oficina, né? E é assim que Deus vai usando, sabe? Deus vai colocando pessoas na nossa vida, né? Deus vai trazendo pessoas e Deus vai usando também a favor delas. Né, Karen? Com certeza. Não é mesmo? João? Não quer. Não quer, não. Tá bom. Outra hora a gente bate um papo. Eu quero ver. Quando a gente passar tudo isso, daí a gente marca um tempo aí da gente se ver. Não é mesmo? Vamos sim, gente. Obrigado, viu? Deus abençoe. Vamos ter um momento agora de oração para a gente terminar, né? Vamos. Foi um tempo maravilhoso. Toda quarta aí nós estamos trabalhando esse tempo aí de testemunhos, né? Experiência. E hoje foi muito bom, viu, Thiago? Pelo menos minha vida edificou e eu tenho certeza ali, ó, que a vida de todo mundo foi edificada hoje. A nossa também, viu? A nossa também. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, então. Agradecer por esse momento. Eu fico aqui mais quietinho porque eu sou mais tímido. A Karen também não gosta muito. Vai ficar quieto, né? Daqui a um tempo Deus está, ó. Pegando ele vai ter que falar, rapaz. É isso mesmo. Ó, eu não sou tímido, já gosto de falar pra caramba, né? E quando eu chego em algum lugar assim que eu sinto que a pessoa está meio cabisbaixo, já puxo o assunto, porque eu tenho bastante coisa para falar, né? Então, é isso mesmo. Pastor, não perde as oportunidades. É verdade. É isso aí. Ele tem história também. Tem muita bagagem, viu? Mas então vamos orar. Amém. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado pela vida dos teus servos, Pai. Obrigado porque nós podemos ver a tua mão presente a todo momento na vida deles, Pai. É verdade.
que o Senhor possa estar usando a vida deles, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, Senhor, dando sabedoria, Senhor, dando entendimento, Senhor, dando mais do Senhor na vida deles, Pai. E que eles possam ter a direção que vem de Ti, Pai. Na criação do João, Pai. Que ele possa crescer em estatura e graça diante de Ti, Pai. Nós podemos ver a presença do Senhor na vida do João, Pai. Verdade, Deus. E que o Senhor possa estar cada vez mais utilizando a vida deles para falar do Teu Evangelho, Pai. Amém. Obrigado por eles estarem hoje aqui conosco. Que o Senhor possa estar abençoando a noite deles e o restante de semana, Senhor, assim como de todos nós, Pai, que estamos aqui nesse momento, Pai. Amém, Obrigado por tudo. Obrigado pela sua mão de misericórdia sobre as nossas vidas nesses dias que estão difíceis, mas nós podemos sentir a presença do Senhor em todos os nossos dias. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe, Karen, João, Amém. Tiago. Deus Um abraço abençoe. forte. Hã? Outro. Deus abençoe. Amém. Tchau, João. Tchau. Deus abençoe, filho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Abraço forte aí. Continua na caminhada aí, hein, firme. Tá bom? Tamo junto. Precisando? Deus abençoe. Estamos aqui. Tá? Tá bom, também. Deus abençoe, Tiago. Foi um prazer. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, filho. Tchau, tchau.